Você provavelmente já deve ter ouvido falar na tarifa branca. A gente já falou aqui algumas vezes no Bom Dia São Paulo. É uma forma nova de cobrança da energia elétrica que pode diminuir o valor da conta de luz no fim do mês. Parece uma boa, só que tem algumas regrinhas que estão deixando muita gente confusa. Se você também está com dúvidas, presta atenção aí na reportagem da Carol Iannelli. A Cida mora com mais 3 pessoas e ainda trabalha em casa como manicure e cabeleireira. Ela gasta energia elétrica o dia inteiro e, por isso, não sabe se vale a pena aderir à tarifa branca. Eu uso esterilizador de alicate, chapinha, secador. Eu fico na dúvida. Não sei se é interessante. Então, eu prefiro ficar como está, né? Economizando do meu jeito. Tem gente também que não faz ideia do que é a tal da tarifa branca. Muitas dúvidas, ainda não entendi nada. A tarifa branca é um novo tipo de cobrança que pode ser adotada pelos consumidores desde o dia 1º de janeiro. Ela é uma boa opção para quem usa a energia fora dos horários de mais consumo. Em São Paulo, o horário de pico é entre as 5h30 da tarde e as 8h30 da noite. E os horários intermediários ficam entre 4h30 e 5h30 da tarde. E também das 8h30 até as 9h30 da noite. O desconto para quem conseguir deslocar o consumo de energia para fora desses horários pode variar de 15% a 25%. Quem optar pela tarifa branca precisa ligar para a concessionária e solicitar a mudança do relógio. O prazo para a troca é de 30 dias e tanto o equipamento quanto a instalação são gratuitos. Os relógios antigos têm um sistema mecânico que mede o consumo de energia elétrica apenas uma vez ao mês. Já os novos, como esses aqui, têm uma tecnologia capaz de monitorar o consumo durante todo o dia. E assim, ao final do mês, a conta vai informar o quanto foi gasto em cada horário. Ele é um medidor muito mais moderno que mede todo o perfil de consumo daquela unidade, o consumo por horário, o consumo por dia da semana, final de semana, feriado, etc. A tarifa branca vale para residências e pequenos comércios. Mas antes de pedir um novo equipamento, primeiro é preciso analisar o próprio consumo de energia elétrica, se a maior parte dele está dentro ou fora dos horários de pico e intermediários. Caso contrário, a conta pode até vir mais cara no final do mês. Caso ela esteja equivocada e faça adesão à tarifa branca, depois descubra que a conta veio mais cara, tenta economizar mais um pouco no segundo mês, veio mais cara de novo e prefere retornar à modalidade anterior de tarifa convencional, ela pode solicitar à concessionária que tem 30 dias para retornar à modalidade convencional. O Roberto já está de olho na mudança. Na oficina dele, são vários os equipamentos elétricos que funcionam em horário comercial. Ou seja, aderir à tarifa branca pode ser uma boa por aqui. Eu acho que para a oficina vale a pena, sim. Com certeza. Que como eu abro às 8h30, vou até às 16h, né? Aí praticamente esse horário eu acho que ajuda bastante. Tá aí, né? Tudo bem explicadinho, mas a gente vai falar com a Carol Paes. Ela tá na EDP, a empresa que faz a distribuição de energia em 28 cidades aqui do estado. Vamos entender melhor, então, como o pessoal pode ter uma ideia se vale aderir à tarifa branca ou não. Carol, bom dia para você. Bom dia, Glória, Sabina, bom dia a todos. Exatamente, Glória, porque assim, as pessoas precisam conhecer, o consumidor precisa conhecer direitinho qual que é o seu perfil, seu hábito de consumo de energia elétrica, porque se aderir à tarifa branca e não conseguir mudar esse hábito, vai pagar muito mais caro. Então, para saber se vale a pena ou não, quem vai explicar pra gente certinho é a Ana Paula Ferreira, que é gestora da EDP. Ana Paula, primeiro, bom dia, explica uma coisa pra gente. Quanto que o consumidor, né, tanto o comerciante quanto as residências precisam economizar de energia nesse horário de pico, né? Para conseguir valer a pena o uso da tarifa branca, né? Como que funciona? Quantos eletrodomésticos têm que ficar conectados ou não? Bom dia. Então, para a gente pensar, por exemplo, numa residência, é importante que as pessoas saibam qual é o horário de pico da sua distribuidora. Na EDP, esse horário é das 5h30 até as 8h30 e 1 hora antes e 1 hora depois. Ou seja, a energia, ela custa mais caro das 4h30 da tarde até as 9h30
8h30 da noite. Nesse horário, para uma casa, por exemplo, se tiver só a geladeira ligada, é vantajoso aderir à tarifa branca. Mas, por exemplo, se você chega em casa nesse horário, liga a TV, liga o chuveiro, liga a máquina, deixa de ser vantajoso. Um comércio é a mesma coisa. Se o comércio finalizar até as 4h30 da tarde, fica vantajoso aderir à tarifa branca. Agora, se já tiver consumo depois desse horário, fica mais caro. Uma residência, por exemplo, se for vantajoso o deslocamento do hábito de consumo, pode pagar até 18% mais barato. Mas, se consumir no horário que é mais caro, que é o horário de pico, fica até 79% mais caro. Então, observar o horário o hábito de consumo e observar os horários de consumo é fundamental para saber se é vantajoso ou não aderir à tarifa branca. E aí, Ana Paula, como que o consumidor fica conhecendo um pouco o seu hábito, para saber, assim, na prática, né, nos números, se está conseguindo economizar ou não? Porque se fizer isso na prática, vai pagar muito mais caro. Tem um outro caminho para fazer uma simulação, entender um pouquinho como que é o seu perfil de consumo? Tem. É importante que cada cliente procure a sua distribuidora da região para fazer essa orientação. Na EDP, por exemplo, nós temos um site que é o www.edp.com.br. Lá, na área logada de cliente, é possível fazer uma simulação de tarifa. Ou seja, você entra, coloca por cômodos o que você tem, né? Para uma casa ou para um comércio. Então, coloco no quarto o que eu tenho? Um abajur, uma lâmpada e vou adicionando e coloco os horários que eu consumo, quantos dias da semana. Ao final, a simulação mostra se é mais vantajoso ficar na tarifa convencional ou ficar na tarifa branca. O consumidor que optar, Ana Paula, pela tarifa branca, a concessionária, então, a distribuidora, na verdade, acaba fazendo a troca do relógio, que é um relógio mais moderno, que vai conseguir verificar aí a faixa de horário, todo o consumo desse cliente. Vocês estão preparados aí para fazer a troca, porque essa troca é de graça, né? Para todos os clientes que a partir de agora quiserem e pedirem a tarifa branca? Sim, a EDP está preparada com capacidade de execução para essa demanda, mas é importante que os clientes saibam e conheçam o seu hábito antes de aderir à tarifa branca, porque senão, mesmo que esse custo não seja do cliente, da instalação do medidor, o cliente vai pagar mais caro a sua conta de luz se não adaptar, não deslocar o seu horário de consumo. E dá para desistir? Quem pede a tarifa branca, ele pode voltar à convencional a hora que ele quiser? Pode, ele pode retornar para a tarifa convencional a qualquer momento, mas aquele período que ele pagou mais caro na tarifa branca vai ser mantido. Então, testar na prática não é uma boa opção. O importante realmente, o essencial aí é a gente fazer um teste, uma simulação antes de aderir à tarifa branca. Certo, obrigada pelas informações. Olha só, a EDP falou pra gente que só desse comecinho de ano, né, do dia 1º de janeiro até ontem, mais ou menos, cerca de 130 consumidores pediram aí a tarifa branca. Mas isso, como a Ana Paula falou, é muito importante conhecer o seu perfil, mudar os hábitos de uso da energia elétrica, porque senão vai pagar muito mais caro. Aí, Glória e Sabina, não compensa, né? Eu volto com vocês. Pois é, Carol, e a gente principalmente tem que saber da distribuidora qual é o horário de pico de cada distribuidora, porque você falou da EDP, mas tem outras distribuidoras de energia no estado de São Paulo e cada distribuidora tem o seu horário de pico. Então, você, cliente, tem que se informar da sua distribuidora qual é o horário de pico dela, para daí você poder fazer as contas e saber se realmente vale a pena para você ou não. Porque cada uma faz o seu horário de pico. Obrigada, viu, Carol, pelas informações.